Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje a nossa revisão é de geografia, lá na unidade 3, tá? Nós vamos falar o quê? Sobre as ruas. Então, nós vamos fazer uma revisão hoje da página 2 até a página 19. E nós vamos ver o que nós estudamos até agora, né? Nós estudamos sobre os diferentes tipos de ruas, o ponto de vista de uma rua e os elementos da rua, e também que as ruas mudam com o tempo. Então, vamos lá para essa aventura de hoje, que é estudar, ou melhor, fazer uma revisão, né? Então, na apostila de vocês viram que tem o quê? Diferentes tipos de ruas, não é mesmo? A professora colocou até umas imagens aí para vocês verem os diferentes tipos de ruas, Ao observar as ruas do lugar onde vivemos, é possível ver as diferenças de uma rua e a outra. Algumas são largas, outras são estreitas, umas com asfalto, outras com terra, outras com paralelepípedos, algumas com lojas, outras com muitas casas. E há também ruas de indústrias, com movimento de pessoas e veículos, e tem aquelas também mais tranquilas. Enfim, existem vários tipos de ruas. Então, veja o exemplo, Essa aqui é uma rua com movimento, não é? Asfaltada, tem veículos. Essa daqui, já é uma rua mais comercial. Então, aqui o que tem? Tem mais pessoas, tem mais fluxo de veículos, tem mais comércios, né? Então, é uma rua mais agitada em vista dessa, não é verdade? Sim, porque as ruas comerciais, geralmente, elas são bem agitadas, tem bastante fluxo de pessoas, carros andando, não é? Então, há uma necessidade de mudança de uma rua para outra. Então, nem todas as ruas são iguais à nossa. Não é verdade? Às vezes a minha rua é calma, porque minha rua é calma. Mas, às vezes, a rua sua não é calma, é uma rua movimentada. Então, as ruas, elas são diferentes umas das outras. Olha essa daqui, Ela também, provavelmente, é uma rua comercial. Olha, tem muitas lojas, tem muitos carros, não é? Já não tem um fluxo de pessoas tão grande como essa. Mas, pelo olhar da imagem, nós vimos que ela também é uma rua comercial. Então, veja bem. As ruas, elas vão se modificando devido à necessidade que a sociedade vai colocando sobre ela, ou seja, sobre as pessoas. Conforme as pessoas vão chegando, vai aglomerando o lugar e a necessidade de modificação das ruas, tá bom? Nós vimos também que tem o quê? As ruas de terras, não é? Nós temos ruas asfaltadas e ruas de terras. Também vimos as ruas de paralelepípedos, não é? Geralmente, lembra que a professora falou que as ruas de paralelepípedos, elas já não são tão comuns na nossa cidade, mas lá para a região Nordeste, lembra que eu falei? Há muitas ruas ainda assim. Antigamente, quando não tinha asfalto, as ruas todas eram assim. Depois veio, o piche, o asfalto e modificaram para as ruas asfaltadas. Agora tem ruas como essa ainda, com difícil acessibilidade, porque quando chove, faz muito barro, quando tá calor faz muita poeira, que são as ruas sem asfaltos, tá? Então, nós vimos também, geralmente na nossa cidade, essas ruas sem asfaltos são ruas de bairros novos, ou então entradas de sítios, chácaras, tá bom? E nós vimos também as ruas da área rural. Então, lá na área rural também existem ruas, né? Para a gente chegar lá na fazenda, no sítio, na chácara, nós não precisamos de uma rua? Sim, precisamos. Então, existem também ruas nessa localidade, mas geralmente elas não são asfaltadas. E os fluxos de pessoas e veículos também é bem menor do que na zona urbana. Então, o que é a zona urbana, professora? Zona urbana é a cidade, o lugar que nós moramos. E a zona rural, geralmente, é o sítio, a fazenda, Um lugar mais distante da cidade, que é a zona urbana, ok? Então, geralmente, nesses espaços, que é a zona rural, então, as estradas, as ruas, elas são sem asfalto, elas são de terra.
E nós vimos também que para andar nas ruas nós precisamos de acessibilidade, não é? Nas calçadas, nos semáforos, nas paradas de pontos, terminais de ônibus, segue como a principal medida apontada para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiências. Se vocês não lembrarem, lá na página 6 e 7 nós vimos sobre isso, não é? Que é a garantia da acessibilidade para as pessoas com deficiência. E quais são os tipos de acessibilidade que a nossa cidade ou é garantido por lei para as pessoas com deficiências? Vamos ver? Igual aqui nós estamos vendo que é um piso tátil, não é? Ó, o menininho está andando, né? Ele é um deficiente visual, porque ele está com a bengalinha, óculos, não é? E ele está caminhando para o piso tátil. Mas vamos ver o que é o piso tátil? Então vamos lá, ó. O piso tátil serve para informar mudanças de direção ou percurso, indica o início e o término de degraus, escadas e rampas, como também a existência de patamares em escadas e rampas, indicar também o local de travessia de pedestres. Então, veja bem, o piso tátil ele está aí para ajudar o deficiente visual, mas é lógico, ele também serve como indicador se vai terminar o piso, se vai começar uma calçada, não é? Então, ele está ajudando o deficiente no percurso que ele está fazendo na rua. Então, ele é muito importante para esse tipo de deficiência, porque ele vai ajudar a locomoção de pessoas e pedestres nas travessias em lugares perigosos, ok? Vamos ver mais? Então, vamos lá. Nós vimos também sobre a sinalização sonora. O que é a sinalização sonora? Você lembra? Então, vamos ver com a professora? Vamos deixar essa cuquinha aí bem fresquinha? Sinalização sonora para deficientes visuais. Como funciona? Lembra que eu falei? Então, vamos lembrar como funciona? Os sinais sonoros possuem dispositivos que emitem sons, vibrações e estímulos visuais. Eles transmitem orientações e advertências para auxiliar os pedestres que possuem alguma deficiência a se locomoverem com segurança. Então, ó, a professora colocou uma imagem aqui, ó, de um sinalizador sonoro e uma pessoa deficiente visual apertando, ó. Então, ele vai ajudar o quê? Esse deficiente visual a atravessar a rua. Lembra que eu falei? Se não tiver esse sinalizador, como que a pessoa vai conseguir atravessar a rua? Ele vai precisar de outras pessoas, não é? Para ajudá-lo. Já com o sinalizador sonoro, ele vai conseguir, por quê? Porque o sinalizador vai emitir um som, que vai fazer com que ele entenda se ele pode ou não atravessar a rua. E olha que segurança que ele vai ter com esse aparelho, não é verdade? Então, ele também é muito importante para um deficiente poder se locomover pelas ruas das cidades. Vamos ver mais? Então, vamos lá, ó. Rebaixamento de calçadas. A professora colocou também imagens aqui, olha aqui, ó. Rebaixamento de uma calçada, rebaixamento de outra calçada. Lembra que eu falei que na nossa cidade isso a maioria das calçadas já tem? Sim, mas vamos lembrar o que é o rebaixamento de calçadas? Rebaixamento de calçada juntas às faixas de travessia e de pedestres. É um recurso que altera as condições normais da calçada, melhorando a acessibilidade aos pedestres em geral, aos portadores de deficiência ou de mobilidade reduzida e aos que portam carrinhos de mão ou grandes volumes de carga que pretende efetuar. Então, além de ajudar os deficientes, como os cadeirantes, as pessoas que têm alguma deficiência em andar, ele também ajuda o que? As pessoas a transportar mercadorias. Por quê? Se ele tiver com um carrinho de mão muito pesado e ele precisar subir na calçada, esse rebaixamento aqui, ó, vai ajudar esse carrinho a subir, não é?
vai dar um tipo de velocidade, o carrinho vai conseguir subir. Então, além da acessibilidade, porque foi para isso que foi feito esses rebaixamentos, também ajuda na carga e descarga de mercadorias. Então, veja que também é um item muito importante para as ruas da nossa cidade e de toda a cidade dos países, não só na nossa cidade, no nosso país. Em vários países são obrigatório ter esse rebaixamento aqui. Vamos ver mais se tem mais acessibilidade para as pessoas nas ruas? Elevadores em transportes públicos. Olha aqui o rapaz, ó, todo feliz porque ele achou um elevador no transporte público. Vamos ver mais, ó. Aqui, ó, também, ó, é um elevador de transporte público. Para que ele serve? Ó, os elevadores em transporte público trata-se de uma invenção a um elevador portátil aplicado em transportes públicos, utilizados por deficientes físicos, o qual facilitará o acesso, bem como a locomoção de pessoas portadoras de deficiências físicas, mais especificamente para aqueles que utilizam a cadeira de rodas. Lembra que eu falei que o motorista desce, abaixa o elevador, aí vem o rapaz, né? Vamos supor que seja esse. A cadeira vai entrar aqui e vai levar ele até esse espaço aqui onde tem o cinto de segurança. E ele vai poder se locomover com segurança, sem medo de cair, não é? Porque ele vai estar com o cinto também lá dentro. E ele vai poder se locomover de um lugar para outro, sem precisar de apoio de outras pessoas para levantar a cadeira, para pôr dentro do ônibus e assim por diante. Então, também é um item muito importante para os deficientes, tanto os cadeirantes, como também pessoas que não têm condições de andar, não é? Que às vezes não usa cadeira de roda, mas não consegue subir um degrau por uma outra deficiência. Então, o que vai acontecer? Ele vai poder usar o elevador, utilizar o elevador. Nós também estudamos as características da rua onde você mora. A sua rua é igual à rua do amigo? Não, né? A sua rua é igual à minha? Também não, não é? Então, as ruas, elas têm características próprias, não é verdade? Sim, é verdade, ó. A rua é um espaço público, ou seja, ela é de todos, mas ela é administrada pelo governo, por isso todos têm o direito de ir e vir, se movimentar quando quiser, e cada rua tem a sua característica própria. Então, olha lá. Primeiro, a rua, ela não é de ninguém, ela é de todos, tá? Ela não tem o dono, ela é administrada pelo governo, mas ela não tem o dono, então todo mundo tem direito de usar as ruas, só que nem todas são iguais. Cada uma tem a sua característica. Lembra que eu falei? Tem ruas largas, tem ruas estreitas, tem ruas asfaltadas, tem ruas que são de terras, não é? Então, tem ruas movimentadas, rua com bastante fluxo de pessoas, de veículos, e outras já são calmas, tranquilas, dá até para brincar na rua. Lembra que eu falei para vocês que eu brincava na rua quando eu tinha idade de vocês, porque a minha rua era calma? Depois eu mudei para uma rua que era o quê? Movimentada, precisava de alguém para atravessar a rua comigo. Lembra que eu falei que eu morava lá em frente do Hospital Paraná e eu brincava no hospital na construção? Isso. Por quê? Porque eram ruas diferentes da que eu vivo hoje. Hoje, será que dá para me brincar no meio da minha rua? Primeiro, porque eu sou velha já, né? E segundo, porque as ruas agora são movimentadas demais. Já não dá. Agora tem crianças que moram em ruas calmas e que pode andar de bicicleta, não é? Pode brincar de amarelinha na rua. Outras crianças já também não pode. Por quê? Porque cada rua tem a sua característica. Então, a rua que você mora é diferente da rua do amigo, não é? É diferente da minha rua, é diferente da rua do nosso colégio, não é? Que a rua do nosso colégio é bem movimentada, tem bastante pessoas, bastante veículos, não é? Então, olha, cada rua, ela tem uma diferença, e a rua onde você mora
também tem características. E aí a professora preparou uma atividade para você fazer agora no próximo slide, para você entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver? Então, olha lá, foi um pouquinho demais. Eu voltei para a gente mostrar para vocês, ó. Pinte a rua mais parecida com a sua. A sua rua é assim? Cheia de movimento, de pessoas, de veículos, com lojas, ou ela é calminha como essa daqui? Então, você só vai pintar a rua que mais parece com a rua da sua casa. Então, ó, se a sua rua for movimentada, tem comércio, tem fluxo de pessoas, de veículos, então você vai pintar a primeira imagem. Agora, se a sua rua for calma, dá para você andar de bicicleta, não é? Dá para brincar de amarelinha, dá para ir para a escola a pé. Então, você vai pintar, ó, essa aqui de baixo. Ah, professora, minha rua é calma, mas ela tem árvores, então você pode desenhar uma árvore aqui, não tem problema. Ah, professora, minha rua é movimentada, mas ela tem lixeiras, então desenhe uma lixeira aqui, olha um espacinho para você desenhar. Então, você só vai pintar a rua que é mais parecida com a sua rua. Não esqueça de fazer com muito amor, com muito capricho. Não pinta tudo de uma cor só. Nós somos de uma cor só? Não, né? Então, pinta bem bonito, bem colorido. Cansou a mãozinha? Dá uma pausa, vai lá, toma um suco, vai ao banheiro, toma uma água, né? Estica os bracinhos, o corpo e depois volta e continua, tá bom? Mas o importante é fazer com muito amor. Vamos ver mais? Agora nós vamos ver o ponto de vista de uma rua. O que é um ponto de vista de uma rua? É uma maquete, isso mesmo. A maquete é um modelo em escala reduzida de uma obra ou um projeto de arquitetura. Ele serve para mostrar uma obra, uma casa de vários ângulos, né? Então, ele serve para mostrar lugares, ruas, cidades, construções de vários ângulos. A gente pode ver de frente, de lado, de cima para baixo, não é? Altura. Então, a maquete ela é muito importante. Lembra que vocês fizeram? Isso, teve até nota. Exatamente. Aquele trabalhinho ó, agora serviu para vocês, para ajudar vocês a saber o que é uma maquete e para que ela é tão necessária. Ó, aqui ó, é uma maquete de uma rua, mas vamos ver outra de outro ângulo? Olha aí. Essa já é de outro ângulo, é de cima para baixo e também vista de frente. Você consegue ver, ó, toda a rua, ó, todo o quarteirão da rua. E isso graças ao quê? A maquete. Então, vocês fizeram e agora vocês têm a capacidade de falar assim, olha, ah, professor, isso eu já vi, eu já fiz, ó que legal. E eu consegui ver de cima para baixo, eu consegui ver de frente, não é? Tudo isso por quê? Porque a gente pensou em você e a gente fez o trabalho passado, o quê? Para agora, quando vocês tivessem essa aula, vocês reconhecessem e já falar, não, esse eu já fiz, eu já sei como é que é e tal. Mas eu estou relembrando nessa aula aqui, por quê? Porque nós vamos ter mais atividades para frente. E aí tua cuquinha vai estar esperta, tá bom? Vamos ver mais? As ruas mudam com o tempo. É verdade, as ruas mudam com o tempo, não é? Será que a rua fica sempre igual, a mesma coisa? Não, eu separei várias fotinhas aqui, ó, para vocês verem que as ruas vão se modificando com o passar do tempo. Como isso acontece e por que ela acontece, professora Isa? Ó, vem o crescimento da população, as mudanças no modo de vida das pessoas, e aí vai exigir o quê? Mais moradias, mais supermercados, mais bancos, mais lojas, mais padarias. E o que acontece? Vai modificar a rua, não vai? Também tem outra coisa que modifica. O avanço tecnológico não vai precisar de pôr antenas, né, parabólicas, vai precisar pôr antenas para celulares, não é? Isso também não modifica a rua? Sim, modifica a rua. Outra coisa que modifica as ruas são os fluxos de pessoas. Por exemplo, eu falei para vocês que quando eu mudei aqui no meu bairro, tinha poucas casas com pessoas morando, ou seja, poucas moradias ocupadas.
De repente começou a mudar pessoas e hoje a minha rua já tem muito mais movimento. E aí o que aconteceu? As pessoas plantaram árvores, pintaram calçadas, né? Colocaram jardins e essas ruas foram sendo modificadas. Então, com o tempo, as ruas todas são modificadas. Ó, essa rua aqui, ela é uma rua antiga, mas se a gente for ver ela agora atual, ela já foi modificada, ela já está diferente. Essa rua provavelmente, lá há tempos atrás, era uma rua talvez calma, tranquila, e olha agora como ela é movimentada. Olha a necessidade que teve, ó, prédios, construções de prédios, ó, pontes. E o que aconteceu? Essa rua continuou sendo modificada e vai continuar sendo modificada para o futuro. Essa também é uma rua de comércio. Lembra que eu falei até de Maringá? Que antigamente Maringá era como? Eram as ruas de terras, né? As lojas eram de madeiras. E hoje, como é? Você vai lá no centro, as lojas, aquele monte de prédio, lojas grandes, lojas pequenas, semáforos, não é? Placas de trânsito. Então, não modificou? Então, com o passar do tempo, as ruas vão se modificando. E aí tem uma tarefinha. Meu mouse aqui tá doido. Hoje ele fica passando as tarefas bem rapidinho, né? Então, nós vamos ver a tarefa de casa hoje, ó. Pinte de verde o que geralmente existe nas ruas. Ó, nas ruas tem calçadas? Se tiver, pinta de verde. Tem elevador? Tem avião? Tem pia? Tem árvores? Tem poste? Tem cama? Tem construções? Tem via para veículos? Então, você só vai pintar de verde o que tem na rua, ou seja, o que existe na rua. Número 2. Complete com os dados da sua moradia. Minha rua é calma ou movimentada? Vai escrever aqui. Se ela for calma, vai escrever calma. Se for movimentada, vai escrever movimentada. Nela há muitas ou poucas árvores? Então, você vai escrever se tem muitas ou poucas árvores. Ela é bastante ou pouco iluminada? Se ela for pouco iluminada, você vai escrever pouco aqui. Se ela for bastante, você vai escrever bastante. Número 3. Circule o que há em sua rua. Agora na rua da sua casa, tá? Na sua rua. Tem poste? Tem casas? Tem prédios? Tem árvores? Tem telefone públicos? Tem padarias? Então, você só vai circular o que tem na sua rua, tá bom? Depois, é claro, recorta, coloca lá na pasta e guarda com bastante carinho que quando voltarmos nós vamos corrigir. A professora Isa vai corrigir. E hoje foi a nossa revisão, tá? Bom fim de semana, aproveita bastante, se cuida, brinca bastante, aproveita a família, que Deus abençoe você poderosamente. Beijo!